E eu queria saber de vocês o seguinte, porque muita gente também tem dúvida com relação a valores, né? Por exemplo, de banca e tudo mais. Porque para fazer a arbitragem, talvez eu esteja errado, vocês me corrijam. A gente não pode ter, por exemplo, R$ 100 de banca, não pode ter R$ 50 de banca, porque hoje acredito eu que a grande maioria dos apostadores brasileiros começam com essa quantia em banca. Na opinião de vocês, quanto que uma pessoa precisa ter, em média, de banca para começar a operar em arbitragem? Bom, é sempre indicado começar com pelo menos R$ 1.000. R$ 1.000. Porque aí você consegue dividir entre as casas, né? Porque você vai ter que fazer primeiramente essa divisão de uma forma mais organizada e tudo isso a gente dá dentro do curso, nesse passo a passo. E aí, partindo do pressuposto que a gente vai entrar em plataformas diferentes, automaticamente uma vence e a outra perde, né? Só que a que vence, ela vence com um valor que supre a perda na outra casa. Mas isso faz com que a gente fique com um déficit de saldo ali na casa. Então, a gente precisa ter um capital de giro para estar reabastecendo aquela casa e fazendo com que flua. E aí, quando você tem um valor menor do que R$ 1.000, começa a ficar um pouco mais complexo, né? Mais trabalhoso, porque você precisa sacar das casas, né? Tem esse problema também, aí tem né? que esperar a saque cair. Então, assim, R$ 1.000 é um valor que você consegue de forma tranquila e gerindo ali seu negócio. Logicamente, né? Existem casos onde você vai ter o seu valor mais para uma casa do que para outra. Aí a gente tem também as casas mais indicadas para saque, algumas estratégias de transferir o saldo de uma casa para outra, para que o aluno consiga ali ter o equilíbrio, né? Porque a arbitragem você vai ter sempre que ter suas casas equilibradas. Não adianta você ter uma casa abastecida que você não vai conseguir fazer arbitragem. E isso é muito louco também, porque assim, na minha opinião, assim, eu já fui, muita gente fala assim, você tá errado, sei lá o quê. Porque, cara, eu não vejo possibilidade de uma pessoa ter R$ 100 de banca conseguir viver dessa banca. Sim. A pessoa ter R$ 50 de banca conseguir viver dessa banca. O pessoal fala assim, mas R$ 50 é banca. É banca, mas não é para viver dela. Não tem como você, por exemplo, falar assim, eu vou começar com R$ 100, daqui a um ano eu vou estar com R$ 10.000. Cara, é muito difícil. É muito difícil, porque você vai ter que, a sua exposição ao risco ela vai ser tão gigante, isso não falando de arbitragem, falando no cenário normal, assim, comum, sem ser algo nichado como a arbitragem, cara, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, por isso que eu falo, gente, quer fazer um negócio dar certo? Você tem que separar um capital, você tem que se programar. Quando você vai fazer uma viagem, você não se programa, você não vai lá se programar para poder ter uma reserva, conhecer e tudo mais, é a mesma coisa dentro do mercado. E as pessoas não entendem isso, né, Léo? Pois quando você trabalha com aposta unilateral ou até mesmo com arbitragem, você tem duas opções. Ou você está ali de forma recreativa ou você quer estar ali de forma profissional. Então, se você quer estar ali de forma profissional, você tem que ver aquilo como seu negócio e todo negócio necessita de uma gestão para poder dar certo, né? A gente tem vários casos de pessoas que não tinha, por exemplo, o capital de R$ 1.000 para começar e ainda tem o valor do curso e tal. Hoje, a HomeBet, a gente expandiu de tal forma que a gente consegue dar recursos para essas pessoas alavancarem o capital antes mesmo de fazer o curso, para poder criar uma banca ali através do nosso programa de afiliados, né? Hoje, a HomeBet é um curso ou um produto digital que entrega muito resultado, né? E isso faz com que a gente tenha uma aceitação do nosso produto dentro do mercado gigantesca. Então, muitas pessoas que chegam na HomeBet hoje, que querem fazer o curso, elas chegam através de programa de afiliado, elas utilizam a plataforma de afiliados para poder rentabilizar e depois de rentabilizar, elas pagam pelo curso, montam a banca dela. Então, hoje a HomeBet, eu costumo dizer, a gente saiu de uma LTDA para se tornar uma Corp, né? A gente tem a parte ali onde a pessoa pode ser um afiliado, pode lucrar. A gente tem a parte onde a pessoa... eu tenho um problema inverso. Eu tô com muita grana e eu não tenho onde investir essa grana. Cara, hoje a gente tem o programa de franquias da HomeBet. A HomeBet é uma empresa que nos seus primeiros 8 meses de curso fez o seu primeiro $1 milhão. Caraca. Então, é um produto, um segmento muito forte para se investir dentro de uma empresa que já está dando certo aí desde 2020. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso. A galera que tem menor capital, é possível fazer um outro produto dentro da HomeBet, como 100% Win, que é um produto de arbitragem que utiliza as bonificações das casas para poder fazer alavancagem. A galera que já faz 100% Win, já faz arbitragem. A gente tem o Mr. FIFA, que é um produto de alavancagem. A gente aconselha a galera a pegar 10% do lucro ali para poder fazer alavancagem dentro do Mr. FIFA, que é um projeto de aposta unilateral, mas que no ano passado teve 1.600% dentro de 12 meses. No Sporting FIFA mesmo? Sim. De FIFA mesmo? Isso, no eSports. Só esse mês já passou de 100%. Só esse mês já passou de 100%. A festividade é monstra.
Sensacional. Então a gente montou esse ecossistema justamente para conseguir abraçar todo mundo, né? Porque a gente vê com o seguinte olhar. Quando o Wellington começou, quando o Douglas começou, eles estavam numa situação totalmente adversa. Quando eles convidaram a gente, eles tinham saído um pouquinho daquela situação adversa e começaram a tirar a gente dessa situação adversa. Então a gente vem do educacional, né? A gente sempre teve essa preocupação com os nossos alunos. Cara, a gente tem histórias sensacionais dentro da HomeBet. A gente tem desde o cara que já fazia trade no mercado financeiro, que já tinha uma experiência com operações financeiras, até o cara que era artista circense e que ganhava 200, 300 reais ali por mês quando chega numa aula guiada ao vivo lá com a gente, ele abre o áudio lá para falar, cara, eu queria agradecer muito a HomeBet, agradecer muito a vocês, porque hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer a minha compra do mês com o mercado de arbitragem, isso graças a HomeBet. É muito gratificante. Cara, né? é demais. Eu acho que é isso que dá gás pra gente continuar aí, porque o processo é pesado, né? Não é fácil você criar um projeto onde tem essa segurança toda. Você tem que testar as casas, você tem que colocar a grana na frente, você perde muito capital como empresa, assim, para poder testar. Mas quando chega esse feedback dos nossos alunos, é algo que é surreal. Mexe com a gente, assim, de forma emocional, né? Hoje a gente tem uma relação emocional muito grande com a HomeBet e é isso que dá gás pra gente continuar fazendo. Isso é muito bacana.